Começamos então a segunda parte, tá, gente? Em primeiro lugar, não se preocupem com esse aula 9, tá? Esse slide até tem algumas coisas um pouco mais avançadas, mas eu vou passar por cima deles, tá? Essa segunda parte da aula de hoje fala então sobre decodificadores e multiplexadores, tá? Então é a primeira vez que a gente de fato vai fazer um componente, tá? E ela está extremamente atrelada à aula prática de vocês, tá? Então a aula prática de vocês de quarta-feira, eu já adianto para vocês, vocês vão ter que fazer um multiplexador 2:1, tá? E vocês vão fazer um decodificador 4:16, certo? Então, a aula prática de vocês é dividida em dois pedaços, tá? O multiplexador 2:1 e o decodificador 4:16, que vai ser extremamente utilizado no projeto do Neander, tá? Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos por cima como fazer o decodificador e mais ou menos por cima como fazer o multiplexador, tá? Já preparando vocês para a aula prática. Em primeiro lugar, o que raios é um decodificador? Tá? A ideia do decodificador é receber um código, né, e como o próprio nome diz, decodificar este código. Tá? Então a gente tem aqui uma tabela verdade de um decodificador. Tá? O nosso código tem 2 bits, A1 e A0. Reparem que o azul é o mais significativo, tá? Ou MSB, o Most Significant Bit, né? E o A0 é o less, né? O Least Significant Bit, então é o LSB. Tá? Isso aqui é importante na hora de ordenar o vetor de vocês, né? Então, sendo que nós temos 2 bits de entrada a serem decodificados, né, nós temos 4 possibilidades. Tá? O que o decodificador faz? Tá? Ele sempre tem para um número x de entradas, tá? A saída dele é x na 2. Tá? Então, aqui para a gente 2, a gente tem 4 entradas, para 3 a gente teria... Opa, não é x na 2 não, perdão. É 2 na x. Agora sim, deixa eu apagar isso aqui. Ai, meu Deus. Então, para x entradas, né, nós temos 2 na x funções. Tá? Então, para 2 a gente vai ter 4. Né? Se a gente tivesse um A2 aqui, né, nós teríamos mais 4. Né? Nós iríamos até D7. Tá? E depois até D15, D31 e por aí vai. Tá bem? Então, o que acontece é o seguinte, ó, gente. D0, D1, D2 e D3, eles querem saber quando eles estão ativos. Tá? Então, o que o decodificador faz é, ele recebe 2 bits e transforma em 4. É basicamente isso que ele faz. Ou ele recebe 13 e transforma em 8, recebe 4, 16, tá? Que é o caso de vocês. Vocês vão fazer um decodificador de 4 bits de entrada, né? Que vira 2 na 4, que é igual a 16 saídas, tá? Então, reparem, quando for 0 e 0, a gente quer levantar só o 1, só o bit 0, né? Então, esse aqui não levanta, não levanta, não levanta. Quando a gente tem 0 e 1, a gente quer levantar só o bit 1. Então, esses outros 3 não levantam. Então, reparem que a gente sempre vai levantar um único bit, tá certo? Que é o bit que... E aí o D0 vai dizer, ok, quando for a entrada 0 e 0, o D0 está ativo, tá? Se não, o D1 está ativo quando 0, 1, o D2 está ativo quando 1, 0 e o D3 está ativo quando 1, 1. Tá bem? E o circuito, tá, de 2 para 4, vocês podem ver aqui, tá, é extremamente simples. Tá? Por quê? E é inclusive bastante lógico. Né? Quando que D0 está em 1? D0 está em 1 quando a gente tiver 0 e 0, né? Então, reparem que o D0, ele é uma AND, certo? Dizendo, quando A1 for 0 e A0 for 0, o D0 é igual a 1. Para todos os outros casos, ele é 0, né? Então, reparem que a gente tem a entrada 1 a 0, né? Essa entrada é negada,
e entra em D0, da mesma maneira que o A0, né? Ele é negado e entra em D0, certo? Ou seja, se nós tivermos A1 igual a 0 e A0 igual a 0, né, nós vamos ter um 0 na entrada D3, e a gente já viu que end de 0 é 0, né? Nós vamos ter esse A2, esse A1 também vai entrar aqui, então a gente tem 0, e a gente já viu que uma end de 0 é 0, né? O A0, né, ele vai descer na porta D1, então aqui a gente vai ter 0, e portanto a gente já viu que isso aqui também vai ser 0, né? Porém, o A0, quando passa negado, ele vira 1, né? E o A1, quando é negado, passa 1. Então aqui nós temos duas entradas em 1, né? E portanto a saída vai ser 1. Tá claro, gente? Então nós temos a primeira função D0, a função D1 funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? Ela recebe A0 direto, porém o A1 vem negado. Então, o A1 vai ser 1 aqui, quando o A1 for igual a 0. Né? E o A0, quando o A0 for igual a 1, nós vamos ter outro 1 para passar 1 na saída. Tá? Então, o decodificador ele é relativamente simples. Né? Ele tem saída, número de ends, certo? E A1 e A0 são negados para formar um 00, na verdade, 00, sendo A1 e A0. Né? O D1 vai estar ativo, que nem mostra aqui, quando for 0 e 1. O D2 quando for 1 e 0. E, por fim, o D3 quando for 1 e 1. Tá? Então, a primeira pergunta de agora, gente, tá claro para vocês o que um decodificador faz? E a maneira como a gente implementa um decodificador? Então, essa é a primeira parte do Neander. Tá? Pergunto para vocês, alguém lembra onde que a gente usa um decodificador no Neander? Alguém quer dar um chute? Ou escrever no chat ali para garantir que a voz não vai aparecer? Bom, o decodificador, no caso do Neander, ele é utilizado como um decodificador de instruções. Tá? Se vocês bem lembram, lá no Neander, o add, a instrução de add, por exemplo, ela é codificada em 4 bits. Tá? Eu, pessoalmente, não lembro quais são esses bits, tá? Então eu vou chutar aqui 1, 0, 0, 0. Tá? Então o Neander tem uma codificação das instruções, tá? Através de 4 bits. Tá? Entretanto, o Neander tem mais ou menos, sei lá, 12 instruções, ou alguma coisa assim. Tá? Então a gente tem que decodificar esses 4 bits na instrução a qual esses bits se referem. Tá? Então vai ser extremamente importante a gente ter um decodificador 4 para 16 no Neander. Tá? Aqui tem algumas aplicações de decodificadores. Tá? Ele basicamente diminui o número de bits. Né? Então, por exemplo, para 10 bits de decodificação, a gente tem 1024 possibilidades. Tá? Então a gente consegue desdobrar 10 bits de entrada para 1024 tá? Ativações, ou 1024 funções. Tá? Isso é extremamente utilizado em memórias. Tá? Memórias normalmente têm bancos de memória e a gente quer ativar um só de cada vez. Tá? Ou quando você simplesmente quer acessar um endereço de memória. Né? Por exemplo, o endereço 000, ele vai ser decodificado para 0 para depois ativar a memória. Tá? Ou então o endereço 1023 né, seria codificado com todos uns, né, mais especificamente 10 uns, né, para a gente acessar o endereço. Tá? Então, decodificadores são extremamente utilizados para compactar a quantidade de bits necessários para acessar alguma função. Tá? E a implementação deles é sempre a mesma. Tá, galera? A implementação deles é sempre a mesma. É um conjunto de ends,
conjunto de ends, tá? Tantas ends quanto a gente tiver entradas, tá? Então, por exemplo, um 4 para 16, que é o caso do laboratório, vocês vão ter 16 ends, tá? 16 ends aqui, 16 ends, tá? E a quantidade de entrada das ends é relativa à entrada, tá? Então, vocês vão ter ends de 4 bits de entrada, cada uma das 16 tem 4 bits de entrada, né? E aí, na hora de fazer a codificação, vocês vão ter lá, né? A, B, C, D, tá? E sempre vai ter o A e o A negado, tá? B e o B negado, tá? E aí vocês vão ter que fazer a distribuição correta, né? Por exemplo, o A entra na metade superior e o não A entra na metade inferior. O B entra um sim, um sim, um não, né? E o C por aí vai, e etc e tal, que nem mostra aqui, né? Nesse slide aqui, talvez ele menos riscado, fique mais fácil de enxergar agora, tá? Mas vocês podem ver que nesse caso específico, o A1, né, ele entra normal na parte superior, correto? Então, o A1 recebe o D3 e o A1 entra também no D2, mas o A1 negado entra na parte inferior, né? Então, vocês podem ver que o A1 negado entra nessa parte inferior, tá? Da mesma maneira, o A0, né, ele entra nesta parte e nesta parte direto, né? Ele entra aqui e ele entra aqui embaixo, certo? Mas ele negado, eu vou colocar em verde agora, ele negado entra nessa divisão e nessa divisão, certo? Ou seja, a combinação de A1 e A0 monta essa tabela verdade. A tabela verdade, ela é feita, né, através de A1 negado e A0 negado, né, bem como A1 e A0. Tá? Então, se a gente tem uma terceira entrada, teria que ter todas as combinações para as 8 entradas. Em outras palavras, então, gente, o que o decodificador faz é, com as ends e os inversores, ele monta essa tabela verdade. Tá? Outra, pode falar. Alguém? Perfeito, exatamente isso. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem um decodificador de instruções, né? Então, aqui nesse caso é um decodificador de 3 bits. Então, o que acontece é, vocês conseguem armazenar na memória do programa de instruções só 3 bits, né? E aí, esses 3 bits vão passar para um decodificador, tá? Que vai abrir para 8 opções, né? Aqui faltou a instrução 0, tá? Mas de 0 a 7. Né? Ou se vocês preferirem, faltou a instrução 8 aqui, né? Mas eu prefiro 0. Certo? Então é uma maneira da gente compactar a informação. Tá? Então o que o decodificador faz, ele descompacta a informação. Tá? E aí, claro, a informação pode ser armazenada em memória, então se precisa menos memória, né? Ou se a gente está comunicando, precisa menos fios. Tá certo? Fios são um problema, tá? Muito fio é problemático, a gente sempre quer a menor quantidade de fios possível. Eu digo, quando a gente está comunicando dois sistemas, por exemplo, né, quanto menos fios a gente tiver entre eles, melhor. Então, o que o decodificador faz é, ele abre as opções, né? Então ele descompacta, tá certo? Aqui fala um pouco de como implementar, né, mas eu já discuti um pouquinho antes. Tá? Esse slide especificamente a gente vai voltar mais para frente, tá? Então eu não vou comentar sobre ele. E aí a gente tem do outro lado codificadores, né, gente? Porque se a gente for decodificar, a gente tem que primeiro codificar, correto? Então o codificador faz o processo contrário, né? Então aqui no caso a gente tem um codificador de 8 para 3, né? Então a gente tem 8 funções de entrada que a gente está codificando, né? A gente está meio que zipando esses valores, tá? A implementação é um pouquinho diferente, mas a gente vai fazer um codificador mais para frente numa aula prática e eu vou falar um pouquinho melhor dele, tá?
Como a gente ainda não sabe exatamente como fazer circuitos lógicos, tá? Porque essa aqui seria lá a aula 9, tá? A gente vai deixar para ver o codificador um pouquinho mais para frente. Codificador, a gente vai pular esses slides aqui então, tá? E a gente vai para a segunda parte e parte final da nossa aula de hoje, né? Já está bem extensa. São multiplexadores. Tá? O que multiplexadores fazem? Tá? A gente tem múltiplos canais de entrada, tá? Ou seja, múltiplos pinos de entrada, mas a gente só tem um pino de saída. Então, através de bits de seleção, a gente vai escolher se a gente vai passar D0 para a saída ou D3 para a saída, por exemplo. Tá? Então, reparem que a tabela verdade é um pouquinho estranha, né? Quando os bits de seleção forem 0, tá? O que significa que a gente vai passar D0. Tá? Então, quando o bit for 0 e 0, a gente passa D0. Quando for 0 e 1, tá? Deixa eu botar em azul. Quando for 0 e 1, a gente quer passar D1. Então, D1 vai ter um caminho para a saída. Né? Então, aqui a gente vai ter 0 e 1. Quando for 1 e 1, que é o valor último aqui, a gente quer passar D3. Né? Então, para 1 e 1, a gente vai ter um caminho de D3 para a nossa saída Y, né? Que é esse cara aqui. Entenderam a moral da história? A gente tem 4 fios de entrada, mas a gente só tem um fio de saída. E a gente tem que escolher um deles para passar. Tá? A gente já viu no passado que se a gente passar 2 ao mesmo tempo, a gente pode ter um curto. Lembram? Porque a gente teria, por exemplo, um fio, por exemplo, em 1 aqui, né? A gente pode botar uma end qualquer que saia 1 e uma OR que saia 0. A gente não pode juntar esses dois fios, né? A gente já discutiu no passado que isso aqui significa que a gente poderia ter aqui um curto-circuito, né? Passando aqui. Tá? Então, na impossibilidade de juntar esses caras, o que a gente vai fazer é usar um multiplexador. Tá? A gente inclusive discutiu na aula passada que a gente poderia colocar um tri-state aqui, lembram? Então a gente colocaria um sinal de controle, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer através do nosso multiplexador. Tá? Então deixa eu mostrar aqui como é que é o circuito do multiplexador. Tá? Aqui a gente tem um multiplexador de 4, tá? Para 1. Né? Então é 4 para 1. Certo? Multiplexador de 4 para 1, o que a gente tem aqui, gente? Então a gente tem D0, D1, D2 e D3. Tá? Então, se vocês derem uma olhada nessa parte do circuito, vocês vão ver, vocês vão ver que ela é levemente característica. Né? Se a gente pegar o S0 e o S1, reparem que ele está negando, né? Então a gente tem aqui S0 negado e aqui a gente tem S1 negado. Tá? Então o que acontece? O S0 negado está pegando este cara e este cara. Né? Já o S1 negado está pegando este cara e este cara. Né? Então a gente está vendo que o S1 separa o circuito nessas duas portas e nessas duas portas, né? E o S0 separa o circuito nessa porta com essa porta, né? E nas outras duas. Então, em outras palavras, o que a gente está vendo aqui com S0 e S1 é o que, gente? É um decodificador. Conseguem ver o decodificador aqui dentro? Se a gente tirar fora o D0, D1, D2 e D3, tá? O S0 e o S1, eles implementam um decodificador nessas 4 portas. Certo? Eu vou apagar e tentar chamar atenção para o tal decodificador que eu tanto falo para vocês aqui. Tá? Dei uma olhada no S0 e no S1. Tá? O S0, eu vou só pintar de vermelho o S0. Tá? Então o S0 ele entra aqui e o S0 entra aqui. Né? O negado, no caso.
O não negado, ele entra aqui e ele entra aqui embaixo. Tá? Então, repare que o primeiro pino aqui é de S0. Né? Isso aqui é tudo S0. Tá? Agora eu vou pegar o segundo em verde. O S1, tá? Ele vem até aqui negado, né? E ele pega este pino para ele. Ele pega este pino para ele e ele desce aqui não negado, né? Pega este pino para ele e ele pega este pino aqui de baixo também para ele. Tá certo? Então, o que vocês enxergam aqui no verde e vermelho? Tá? Isso aqui é um decodificador, gente. Tá ligado direto na END. Tá? Então, o que acontece? A END, lembrando para vocês, né? A saída vai ser 1, tá? Quando as 3 entradas forem 1. Se um dos valores for 0 na END, a saída vai ser 0. Tá certo? A saída vai ser 0. Né? Então, o que acontece? O S0 e o S1 tá, só vão juntos colocar 1 em uma dessas ENDs. Entenderam? De acordo com esses inversores aqui na frente, somente uma dessas 4 portas lógicas vão ter um 1 na entrada. Certo? Todas as outras vão ter ou 0, 0 ou 1, 0. Né? Então, através do S0 e o S1, a gente permite só o caminho de um desses caras para a saída. Porque a gente vai ter 1 e todo o resto vai ser 0. Né? E aí o que a gente faz, a gente coloca aqui, esse cara assim é novo, né? É um OR, tá? Porque o OR vai juntar esse 1, 0, 0, 0, tá? E reparem, esse 1 aqui, né? O que a gente vai ter nessa porta específica, a gente vai ter S0 e S1 e D0, né? Então, se a gente voltar lá para a nossa aula anterior, supondo que S0 é igual a S1, que é igual a 1, né? Ou seja, S0 e S1 igual a 1, esses dois caras vão para 1, né? Então a gente vai ter 1 e D0, correto? O S0 e o S1 vão forçar 0 nas outras entradas. Tá? Então, nessa hora aqui, a gente vai ter 0, 0, 0 e D0. Entenderam? E D0 ou 0 ou 0 ou 0 é igual a D0. Deu para entender, pessoal? Então, a gente tem um decodificador que só vai ativar D0, D1, D2 ou D3, somente um desses caminhos, porque vai colocar 1 e 1 na END, tá? E o OR vai agregar todos os outros 3 zeros que foram forçados para 0 por causa de S1 e S0, né? E o que vai passar adiante nesse caso é só o D0. Se, por exemplo, S0 e S1 fossem 0, vamos pegar o outro caso agora, né? O que vai acontecer, tá? Deixa eu pegar um preto aqui talvez, é que o S0 vai ser negado, então o 0 vai passar 1, e o S1, que era 0, vai passar 1. Né? Então a porta que vai estar ativa é quem? Na verdade é D0. É D0. Tá? Porque o 0 virou 1, então esse 1 entrou aqui, esse 0 virou 1 e esse 1 também vai entrar aqui, e a gente vai ter o D0. Tá? Quando a gente tiver 1 e 1, 1 e 1 em S0 e S1, o que a gente vai ativar é esse cara aqui de baixo. Né? Então vai ter 1 e 1. Né? Então esses dois 1s vão fazer com que o D3 passe para cá, e todos os outros, todas as portas, essa porta, essa porta e essa porta, como daqui o 1 vai virar 0, vai ter um 0 nessa entrada, né? Aqui também vai ter um 0 nessa entrada por causa do 1,
E por causa do S1, o 1 vai virar 0 e vai ter um 0 aqui também. Né? Então, no fim das contas, a gente vai ter 0, 0, 0 e D3. Então, o D3 que passa para sair. Gente, o feedback de vocês deu para acompanhar, deu para entender o que o multiplexador faz e como ele faz? Sim? Ok. Muito feliz com isso. Então tá, gente. Esse aqui é o multiplexador. Tá? E agora a gente ainda tem alguns slides aqui, tá? Algumas implementações que eu vou simplesmente passar por cima porque a gente vai voltar para eles mais para frente. Tá? Então tem algumas alternativas aqui, somadores, tem um exercício inclusive, tá? Mas a nossa aula de hoje especificamente termina por aqui. Tá? Então eu vou fazer uma pequena pausa aqui na gravação, tá? Só para gravar a parte do laboratório.